Dia, pessoal, que Deus te abençoe nesse dia, amém? E a porção da palavra que eu tenho para compartilhar hoje está no livro de Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 a 11. Depois vai lá, abre a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, porque Deus vai falar muito mais com você, amém? Lá diz assim, vou fazer um resumo, mas depois você vai lá conferir. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou que o ser igual a Deus fosse algo que ele devesse abrir mão. Mas antes ele tornou-se servo, tornou-se semelhante aos homens e humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, até que o Pai o exaltou e deu um nome que é acima de todo nome, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, gente, lá diz que tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele mesmo sendo Deus, ele abriu mão de ser Deus, tornou-se um servo, tornou-se em forma humana e foi obediente até a morte e morte de cruz, para fazer a vontade do Pai. E por isso Deus o exaltou e deu um nome que está acima de todo nome. E aí o que Deus falou comigo foi sobre os sentimentos. Ele está falando, tende em vós o mesmo sentimento. A gente durante todo o dia é um turbilhão de sentimentos que fluem dentro de nós. É de tristeza, é de angústia, é de pavor, é de temor, é de alegria, de ira, de ódio. Tanta coisa que fica tentando, né? Dentro de nós. Só que os sentimentos, Deus, presta atenção, Deus nos fez semelhante a Ele. E esses sentimentos foi Ele mesmo que criou. Só que por causa da queda do homem, os sentimentos perdeu o equilíbrio. Muitas vezes a gente tá meio desequilibrado na área sentimental. Ou às vezes a gente chora muito, fica todo o tempo depressivo, ou às vezes a gente tá irado demais. Tudo assim, você sabe a área que você tem um desequilíbrio emocional. E aí, gente, Jesus disse que era possível a gente se equilibrar. Ele deixou um modelo pra gente, ele veio na terra, se esvaziou, tornou-se humano, tornou-se em forma humana para dizer é possível viver aqui na terra com equilíbrio, se você está cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus teve todas as emoções, se você for ver na palavra, Jesus se alegrou, Jesus chorou, Jesus teve compaixão, Jesus amou, Jesus irou-se. Muita gente pega esse excuse, essa desculpa que até Jesus se irou, mas Jesus não se irou por causa da carne dele, não. Jesus se irou porque não foi porque ninguém pisou no pé dele, não foi porque ninguém rejeitou ele, não foi por causa que feriram os sentimentos dele, não. Jesus se irou porque estavam brincando com o reino de Deus. Estavam fazendo o templo, que era para ser lugar de oração, de buscar o Senhor, comércio. Ele diz, vocês estão fazendo a casa de covil de ladrões. E isso consumiu ele, porque estavam brincando com a obra de Deus. Mas ele não se irritou porque feriram, porque irritaram, porque pisaram, porque machucaram. Ele não. Quando ele estava lá na cruz, lembra? Antes dele ir para a cruz, chicotearam, fizeram acontecer e pregaram ele naquela cruz ali. Ele podia ter, com raiva, ter mandado descer um raio lá do céu e consumir todo mundo. Mas ele disse, não, Pai, perdoa o que eles estão fazendo, eles não sabem o que fazem. Ele teve compaixão. Os sentimentos dele eram perfeitos, usados com equilíbrio na hora certa. Tudo dele foi perfeito e ele deixou um modelo para nós. Ele disse, é possível você ter todos esses sentimentos, viver com eles sem pecar. Viver com eles com equilíbrio. Como é possível isso? Se enchendo do Espírito Santo. Só Ele para nos fortalecer, nos trazer esse equilíbrio. Como é que a gente se enche do Espírito Santo? Renovando a nossa mente, como diz em Romanos 12:2, diz assim, mas transformai-vos, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E a gente se enche como? Buscando a Deus. Jesus sempre estava em oração. Você vê que às vezes ele se afastava. Ele tinha o tempo dele de oração com o Pai. Ele era cheio da palavra. Ele era a palavra. Ele era o verbo de Deus.
Então, gente, por onde ele passava, ele exalava o bom perfume, ele trazia cura, ele trazia alegria, ele trazia salvação, ele trazia libertação, né? E muitas vezes a gente, pelo descontrole emocional, pelo não ter um desequilíbrio na área sentimental, a gente fere as pessoas, a gente não exala o perfume de Jesus. Então, que eu e você, em nome de Jesus, que a gente venha se encher do Espírito, se encher cada vez mais da palavra de Deus, porque eu sei que o Senhor vai trazer equilíbrio a todas as nossas emoções, a todos os nossos sentimentos, e a gente vai poder viver uma vida plena, uma vida feliz. No dia de chorar a gente chora, no dia de se alegrar a gente se alegra, irá só com as coisas do Senhor, não pela carne. Deus vai trazer o equilíbrio que a gente precisa, amém? É buscando nele que o Senhor nos fortaleça, nos capacite a sermos totalmente equilibrados, cheios dele na área sentimental. Que Deus me abençoe, te abençoe nesse dia, amém?